Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma breve revisão para a AV3 de Sociologia do primeiro período e vamos iniciar dando continuidade ao conteúdo sobre a ideologia, tá? O que é ideologia, que tem muito a ver com a cultura também, é importante a gente entender o conceito de cultura, mas também entender o que é ideologia, certo? Então, nós falamos até então de culturas, o que é cultura, né, que é a forma de um povo de agir numa sociedade, de se comportar, de se alimentar, de se vestir, suas tradições, tudo isso é cultura, a forma de vida de um povo, certo? E aí nós temos também as culturas que são de cunho material e imaterial. Material são de cunhos mais palpáveis, né? Por exemplo, ferramentas, utensílios, objetos, e também a imaterial, que já diz respeito às tradições, crenças, certo, de um povo. E aí, o que seria a ideologia? Vamos mais precisamente aqui para esse tema, que nós ainda não vimos e está na prova. E aí, o ideologia são ideias, de uma maneira mais simples, são ideias. Mas essas ideias, elas não surgem do nada. Todos nós temos uma ideologia, né? Uma ideologia que é uma ideia que é baseada na nossa cultura, inclusive, a nossa forma de viver, ela repercute no nosso pensamento e vice-versa. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, né? Até voltar aqui para esse slide, que o termo ideologia ele foi utilizado primeiramente pelo francês Tracy, né? E aí ele procurou elaborar nesse conceito uma explicação para fenômenos sensíveis que interferem na formação das ideias. Ou seja, ideologia é tudo isso: a vontade, a razão, a percepção, a memória, certo? E aí eu trouxe uma charge aqui nesse slide, que é a Mafalda, que todo mundo acredito que já tenha visto em revistas e tudo, conheça um pouco, né, da Mafalda, que ela sempre nos traz muita reflexão aí nas suas frases. E aí diz o seguinte: seu guarda, este é o instrumento que se usa para amolar a ideologia. Ou seja, ela está mostrando que se dá para observar bem na imagem, um cacetetezinho, né, que é um instrumento utilizado muitas vezes pelos policiais, pela milícia, para reprimir algumas pessoas que não estão de acordo com as orientações legais ali na sociedade. Então, algum infrator, né, que não corresponda ou em obediência para com a polícia, muitas vezes a polícia bate, né, enfim, usa da violência, da força física. E aí ela está perguntando, né, se para o policial, se ele utiliza isso para amolar a ideologia, né? O que será que tem por trás daquilo que ele faz, dessa ação, da forma como ele age? Ele foi ensinado a agir assim, né? Então, a ideologia, ela é muito influenciada e ensinada muitas vezes, né? A partir do que eu aprendo, eu vou reproduzir como ideologia, como pensamento, mas será que eu devo só reproduzir? Não. Nós devemos ter um poder crítico sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente acredita, certo? E aí nós temos aqui também que a ideologia ela está em todas as esferas, inclusive no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? E aí eu trouxe um exemplo que é nas redes de comunicação, tem muita ideologia, né? Aí o exemplo, a Globo, e aí tem a charge aqui. Faça como eu digo, né? A Globo diz, faça como eu digo, mas pense que isso surgiu de onde? De dentro da sua cabeça, aqui para o telespectador. Então, muitas vezes, a gente assiste alguma coisa e reproduz só aquilo, não interpreta, não tem um poder de criticidade sobre aquilo que a gente vê e ouve e assimila, tá bom? Então, no cotidiano, nos deparamos com várias expressões ideológicas, e talvez uma das maiores e mais comuns é a ideia de que o conhecimento, por exemplo, da ciência é verdade inquestionável. E isso não é verdade, tá? Muitas vezes. Porque a própria ciência, ela não é 100% exata. Ela tem a sua confiabilidade, exatidão, mas até certo ponto também. Então, a ciência, ela carece de questionamento, sim, certo? E existe outros tipos de conhecimento que não é somente conhecimento científico. Então, hoje, como é uma revisão mais para a prova de vocês, nós vamos parar por aqui, tá?
falando sobre ideologia, certo? E nas próximas aulas nós vamos encerrar com alguns autores, que é o Karl Marx e o Antônio Gramsci, o que eles falam sobre ideologia. Certo, gente? Obrigada. Até a próxima aula. Boa prova para vocês.